Se eu batizaria o Lula, batizaria, mal deixava uns 30 segundos ali debaixo da água pra dar uma limpada de com força, né? Samuel. Olha, a Bíblia nos recomenda, né? Amados, amai-vos uns aos outros. E aqui, quando eu falo aqui, amai-vos é uma faculdade, tá? Amado Teresa de Calcutá. Amar é uma faculdade, tolerar é um dever de todos. Eu não amo o Bolsonaro, mas eu o tolero, viu? Mas odeia. Não, eu tolero ele, sabe por quê? Porque ele tá tão enrolado, cara, que eu acho que eu não queria nem que ele fosse condenado em tudo, assim, só em um texto das coisas que ele vai ser condenado. E ele já é uma pessoa idosa e, consequentemente, não tem a força emocional suficiente para poder se superar, né? Como o Lula conseguiu, ficar 587 dias e não ficar chorando, não ficar negociando e ficar criando subterfúgio manual. Foi lá, reuniu a militância dele, se entregou na superintendência da Polícia Federal, fez um ato político e ficou registrado aí aquela foto histórica, né? Ele no meio, um monte de gente de vermelho e branco ali, ladeado por ele. Agora, esse empresário da fé, o André Valadão, eu confesso a vocês que eu cheguei a comprar DVD, CD do Diante do Trono dele, da família da Igreja Batista Lagoinha e tal. Ele é um cara bacana. O problema é o seguinte, ó. Quando o cara é político, igual o Chico Holanda, igual o Zezinho, igual tantos que vêm aqui no programa, não tem nenhum tipo de problema fazer esse tipo de fala, entendeu? O único problema consiste é quando o cara se diz ser um pastor, né? E aí ele fala esse tipo de tolice, né? Por exemplo, o Zezinho, ele tem uma apneia, acho que de 5 minutos, pelo tamanho da caixa torácica dele. O Cícero Moura aqui fala que fica de 40 a 50 segundos sem problema. Chico Holanda é um cara que é um garotão, né? Um coroa boy, que cuida da saúde e fica mais de 1 minuto. O problema é saber se o Lula ia conseguir ficar, né? Uma pessoa idosa e tal, etc. Aquelas pessoas que têm insuficiência, né? Renal, pulmonar, enfim. Eu acho que a fala dele é colocada, ele tem que pregar o amor. Porque quem faz antagonismo, pessoal, acho que tem que largar a batina da Igreja Católica, o terno da Igreja Evangélica e se assumir como político. Não é problema nenhum ele fazer antagonismo ao governo pretérito. O problema é que esses caras vão na igreja, fazem umas profecias infundadas. Por exemplo, o pai desse cara aí chegou a dizer que o Bolsonaro ia ser reeleito. É que homem de Deus esse aí. Coloca até em credibilidade o Deus, entendeu? Então, assim, o André Valadão, tem um camarada que conhece a Bíblia mais do que eu. Não faça esse tipo de comentário, meu irmão. Eu acho que tem todo o direito de se manifestar, contrário de outras formas, mas falar isso aí só escandaliza o nome de Deus. Eu tenho certeza que se perguntar para Jesus, a fala do André Valadão, ela edifica o evangelho do Senhor? Eu penso que Jesus ia repudiar, mas a gente está numa democracia, tem que tolerar a opinião das outras pessoas aqui. Chico Holanda, sua vez. Bem, primeiro eu quero mandar aqui um abraço ao pessoal da Quebec, distribuidores estão lá nos acompanhando nesse momento, recebi a mensagem. Um abraço a todos vocês aí e agradeço aqui em nome da Rima TV essa audiência no dia de sábado. Samuel, veja só, o pastor falar isso aí, você viu só como foi o Samuel ficou aqui falando do cidadão. Agora, o presidente Lula dizer que roubar um celular isso não é crime, isso aí pode, isso aí, ou seja, aí se está incentivando o mal, está incentivando a roubar seu celular, está incentivando em dizer que o crime compensa. Agora, quando o pastor fala que talvez em 3 segundos, que não ia resolver purificar o Lula, que isso aí eu acho que não tem jeito, tá? Isso aí dificilmente vai para o reino do céu, por tanta maldade, por tantas milhões de pessoas que já morreram nesse país por má gestão do governo da esquerda, tá? Por desvio de recursos, quando era para estar salvando vidas de pessoas. Então, não dá para acreditar. E eu vou aqui, já, digamos, meu tema essa parte, responder que na mensagem teve um que pediu que eu falasse sobre Moisés, qual foi o crime do Lula. O Lula foi preso em virtude do Atibaia, do sítio do Atibaia e do triplex de Guarujá. Tá? Esse foi que levou à condenação dele e mais de 10 anos de cadeia. Tá? E isso confirmado em primeira, em segunda e referendado no STF. Esses foram os crimes em que o seu Lula ficou preso. Tá? Agora,
Aí vai vir, eu sei que o Samuel vai dizer, não, mas o STF não anulou. Ele não Ele anulou o processo, mas não anulou os crimes. Tá? Em momento algum, o STF disse, não, ele não era culpado. Até porque não podia fazer, porque ele já tinha referendado lá atrás. A questão toda foi o jeitinho que deram do sistema para que o Molusco pudesse ser candidato e chegasse à presidência da República. E, mais uma vez, quando o Samuel fala a maior votação, 2 milhões à frente do segundo. Tá? Agora, se fosse 70 milhões contra 40 e pouco, aí sim. Mas foi uma das votações mais apertadas da história do Brasil de eleições presidenciais. Ô Chico Lano, tu sabe o que diferencia em termos de tempo o recorde mundial do Usain Bolt, tanto nos 100 e 200 metros, no Mundial, para o último colocado, é menos de 1 segundo. Então, esse negócio de diferença, a diferença nunca na história do Brasil, um candidato a presidente da República recebeu mais de 60 milhões de votos. Pronto. O método... A população aumentou. Só isso, meu amigo. O método... Você está querendo. Você pode falar isso. Fechou, para meu as pessoas que não têm Tu sabia que o deputado federal mais votado do Brasil, proporcionalmente, não é o Nicolas Ferreira? É um deputado aqui, o Amon, do Amazonas, vereador, que é vereador em Manaus. Eu acho que esse negócio de... O Bolsonaro não é presidente e o Lula é o presidente. Eu acho o seguinte, mas pessoal... Mas não foi essa vitória estrondosa que vocês tentam passar para a população. Não foi. Foi 2 milhões de votos no país de 213 milhões de pessoas, com mais de 100 milhões de eleitores. O Lula ganhou por um voto. E o Bolsonaro quase perdeu não pro Lula na cadeia. Não foi o que você afirma, o que você diz, o que eu acho legal, pessoal? O que você mente para a população, sabe o que eu acho? Tentando induzir igual. Mas isso é normal. O Lula conseguiu ainda... 260 milhões de brasileiros, que boa parte pensa pelo estômago, como Samuel. Chicão, deixa eu falar aqui, Chicão, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, pessoal. Vamos esquecer esquerda e direita, esse negócio agora? Eu vou tirar agora a minha militância agora. Vamos. Eu acho que uma pessoa que fica 587 dias na cadeia, sai da cadeia e ganha a eleição, independente da quantidade, eu acho que ela tem alguma coisa boa para mostrar. Porque, por exemplo, assim, vamos supor aqui que a gente pega aqui o Marcão do Nacional. Pronto. Eu vou falar do Nacional porque eu nasci no Nacional e quando eu era criança ele foi condenado a um crime bárbaro de estupro. Já não vou poder concordar é isso. Aí o Marcão do Nacional se candidata a qualquer cargo eletivo, majoritário. Porque para vereador, proporcional, ele pode ser puxado e ganhar com 1.000 votos, 2.000 votos, beleza. Aí se é candidato a prefeito de município de Porto Velho e a gente tem o Hildo Chaves, xerifão, ex-promotor de justiça que disputa a reeleição. Aí o camarada sai lá do presídio e ganha do Hildo no primeiro turno, e no segundo turno ele chancela a vitória dele de novo. Alguma coisa boa a pessoa deve ter. Eu acho o seguinte, ó, o Bolsonaro ele representa, né, os anseios de boa parte da classe média, pessoas mais humildes e pessoas ricas. O problema dele é o erro de comunicação, e o que diferencia ele do Lula é que o Lula é um cara mais treinado do que ele. Por exemplo, se tudo que o Lula imaginar na cabeça dele que ele falar, Cícero, ele vai atacar um monte de gente. Tu acha que ele gosta do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco? Vamos lá. Conclua também, que você fica falando, termina o horário. Eu sei disso. O Samuel, ele fica levando desinformação para a sociedade. Veja só, Lula, o que tinha com ele? A imprensa forte nacional, tinha parte do STF, sistema. Mas tinha... tem um voto. Não, Samuel. Tá, você falou o que o Lula tinha. Eu estou falando o que o Lula teve do seu lado. Tá? E teve todo um sistema. Chico, o assunto não é o Lula. Todo o sistema. Chico, mais sistema. Teve uma pandemia, tá? Uma pandemia mundial. Então vamos analisar. Isso é balela, isso é conversa fiada do Samuel. Muito bem, quero mandar um abraço aqui para o pessoal lá do JH Notícias, o Alain, o João Paulo Prudence, mais o Chiquinho lá que ajuda lá, a turma lá nos acompanhando, estão no jornal assistindo. Valeu, gente, obrigado pela audiência e pela amizade de sempre. Zezinho, sua vez. Eu quero aqui o seguinte, repudiar essa fala aí do pastor André Valadão. Um pastor de uma igreja, eu vou falar assim, de uma igreja grande, a Igreja Batista Lagoinha, que hoje está nos Estados Unidos, está no mundo, está aqui em Porto Velho. E é por isso que eu falo, pastor, ele pode discutir política, ele pode falar de política pública, pode. Mas quando o pastor ele entra numa militância, como a gente vê o próprio Silas Malafaia, quando a gente vê vários pastores,
ele acaba influenciando pessoas e acaba jogando essas pessoas para fazer militância. Isso não é bom. Não é bom. Que o pastor ele pode trazer ao debate a política, um debate construtivo, que a política ela é boa, ela se faz necessário. Sim, não vejo nenhum problema. Agora, quando o pastor vira militante, isso é ruim. É o caso do André Valadão, pastor André Valadão, que eu tenho um maior respeito. Eu já tive, se você deixar, Cícero, eu vou falar, um episódio com ele irritado aqui em Porto Velho. Eu fiz um evento com ele lá na Talismã 21 e ele chegou assim, olha, me humilhou dentro do camarim. Eu que eu tenho um contrato, deixar uma bandinha, abrir meu evento, e olha, e eu fiquei ali naquele momento assim, mas enfim, e eu tinha vindo do mundo secular de eventos, como fiz eventos como Chiclete com Banana, eu nunca fui humilhado, Ivete Sangalo e outros eventos, nunca fui tão humilhado quanto eu fui nesse dia. E hoje, o pastor, ele tem que fazer uma coisa, fazer Jesus ser apresentado, como Jesus ser o caminho, porque não tem outro caminho a não ser Jesus. Isso. O homem pode fugir, entendeu? Ele pode ir para onde for. Jesus é o único caminho. É o caminho mesmo, quando diz lá no livro de João por 7 vezes, eu sou, entendeu? Ele é a única solução do ser humano. E ele habita entre vós, entre nós, é um Cristo de nós. E quando ele tira uma brincadeira no Instagram para o mundo ver, isso para mim ele se diminui. Ele não pode fazer uma brincadeira dessa sem graça. No mínimo, era para pedir desculpas. Porque hoje, mesmo eu posso criticar o governo do presidente de Lula, das falas desastrosas, das políticas que tá de assustar. Todos nós podemos. Até ele pode, Cícero. Não vejo. Falar de política, não vejo nenhum problema. Não fazer militância. Né? Agora, pegar e dizer que pegar a cabeça do Lula 30 segundos, o evangelho é as boas novas. E o maior milagre, Cícero, é quando uma alma ela entende a consciência de Cristo. Esse aí é o maior milagre, Cícero, quando entende a consciência. Essa questão de religião, cada um pode buscar, agora só tem um caminho. Esse é Jesus Cristo. Não tem outro. E ele tirar uma brincadeira dessa, eu repudio. Eu não posso concordar com esse tipo de militância sem graça e que não contribui nada com o Evangelho de Jesus Cristo.